Bom dia. Jeremias, capítulo 36. Sucedeu, pois, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que tenho falado sobre Israel e sobre Judá e sobre todas as nações, desde o dia em que eu falei a ti, desde os dias de Josias até hoje. Ouviram, talvez, os da casa de Judá, todo o mal que eu intento fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho, e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Então, no ano 4 de Jeoaquim, o incidente falado aqui neste capítulo ocorreu no ano de 605 a.C., depois que o exército de Nabucodonosor derrota os egípcios em Carquemis e voltara a avançar contra Jerusalém. Versículo 4. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias todas as palavras do Senhor que ele lhe tinha revelado no rolo de um livro. Então Baruque era como que um secretário para Jeremias. Baruque era um escriba. E tudo que Jeremias falava, então Baruque ia ali transcrevendo. Versículo 5. E Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo: Eu estou encerrado e não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu, e lê pelo rolo que escreveste da minha boca as palavras do Senhor aos ouvidos do povo na casa do Senhor no dia de jejum, e também aos ouvidos de todo o Judá, vindo das suas cidades, as lerás. Então, quando Jeremias falou, escreve nele todas as palavras, esta é a primeira vez que Deus pede para que seja escrito aquilo que ele está falando para Jeremias, e Jeremias falou com Baruque. Então foram compiladas num livro. Inicialmente as profecias eram escritas para serem lidas em voz alta diante do povo. Então a vontade de Deus era que a nação de Judá correspondesse à palavra escrita pela renúncia dos seus maus caminhos e receberiam perdão, e assim evitasse o juízo divino por causa dos seus pecados e das suas iniquidades. Versículo 7. Pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor e se converta cada um do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. E fez Baruque, filho de Nerias, conforme tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, lendo naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. E aconteceu no ano 5 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9, que apregoaram jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém. Leu, pois, Baruque, naquele livro, as palavras de Jeremias, na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba,
no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. E ouvindo Miqueias, filho de Gemarias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor naquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escriba. E eis que todos os príncipes estavam ali assentados. Elisama, o escriba, e Delaias, filho de Semaias, e Elnatã, filho de Aquibor, e Gemarias, filho de Safã, e Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros príncipes. E Miqueias anunciou-lhes todas as palavras que ouvira, lendo-as Baruque pelo livro aos ouvidos do povo. Então todos os príncipes mandaram Jeude, filho de Netanias, filho de Semalias, Zelemias, filho de Cusse, dizer a Baruque: o rolo que leste aos ouvidos do povo, toma-o nas tuas mãos e vem. E Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo nas suas mãos e veio a eles. E disse-lhe: assenta-te agora e leio aos nossos ouvidos. E leu Baruque aos ouvidos deles. E sucedeu que, ouvindo eles todas aquelas palavras, se voltaram temerosos uns para os outros e disseram a Baruque: sem dúvida nenhuma anunciaremos ao rei todas estas palavras. Então eles ouviram temerosos, ali o que Baruque estava lendo. Os membros da corte parecem criar, assim que criam, na palavra das profecias de Jeremias. E sabia que elas deviam ser lidas diante do rei. Sabiam que o rei se opunham à verdade e à retidão. Daí suas intenções a Jeremias e a Baruque para que o escondessem. No versículo 17 diz assim: e perguntaram a Baruque, dizendo: declara-nos agora como escrevestes da sua boca todas essas palavras. E disse-lhe Baruque: com a sua boca ditava-me todas essas palavras, e eu as escrevia no livro com tinta. Então disseram os príncipes a Baruque: vai e esconde-te, tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estais. Porque ficaram com medo, do rei ficar sabendo dessas palavras, porque o rei, ele era iníquo. E aí, quando o rei ouvisse aquelas palavras, iria se revoltar contra Jeremias e contra Baruque. Então eles dão um conselho aqui para que eles vão embora, vão se esconder, do rei. E foram ter com o rei ao átrio, mas depositaram o rolo na câmara de Elisama, o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeude para que trouxesse o rolo. E Jeude tomou-o da câmara de Elisama, o escriba, e leu aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Estavam então o rei assentado na casa de inverno pelo 9º mês, e estava diante dele um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas, cortou-os o rei com um canivete de escrivão e lançou-os ao fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo
se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. Então, quando ele cortou e lançou no fogo, quando o rei, cortou aquelas palavras e o lançou no fogo, então começou a destruir o rei ali todo o rolo, que revelava não somente sua hostilidade aberta contra as advertências proféticas de Jeremias e contra seu apelo ao arrependimento, como também seu desprezo pela palavra escrita de Deus e pelo próprio Senhor. Então ali nós podemos observar aí, a irreverência, o orgulho, a vaidade do homem que não aceitou a palavra do Senhor. É essencial para a nossa vida espiritual que nos esforcemos para manter vivos o nosso amor a respeito da revelação através da Bíblia, que é a palavra de Deus escrita, que foi deixado para o cristão. Então, um crente não ousará destruir a Bíblia, como fez o rei Jeoaquim, mas pode jogá-la para trás como negligência, negligenciando a sua leitura, seu estudo e a meditação nas suas verdades inspiradas e quando deixa de viver segundo os seus preceitos. É o que está acontecendo nos tempos atuais no Brasil. As pessoas dizem ser cristãs, mas ela não acredita na palavra de Deus, na palavra inspirada, na palavra que foi deixada escrita, que é a Bíblia. Eles estão profanando a palavra de Deus, estão pecando diante do Senhor. Então devemos ter cuidado. Por isso que você deve ficar no seu cantinho, lendo versículo por versículo, estudando a Bíblia, para que possa aprender direto de Deus, direto do Espírito Santo. Versículo 23. E sucedeu que, tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas, cortou o rei com o canivete de escrivão e lançou ao fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. E não temeram, nem rasgaram as suas vestes, o rei e todos os seus servos que ouviram todas essas palavras. Posto que Eunatã e Delaias e Gemarias tivessem pedido ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvido. Então é a mesma coisa, você está lendo a palavra de Deus com uma pessoa. A pessoa, como diz nas palavras atuais, nos ditados atuais, escuta com o ouvido e sai pelo outro. Não dá atenção à palavra do Senhor. Está com o coração endurecido. Mesmo assim fez o rei. Antes deu ordem o rei a Jerameel, filho de Ameleque, e a Seraias, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abdel, que prendessem Baruque, o escrivão, e Jeremias, o profeta, mas o Senhor tinha-os escondido. Quem tinha escondido eles? O próprio Deus. Versículo 27. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo, com as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo: toma ainda outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro volume, o qual Jeoaquim, rei de Judá, queimou. E Jeoaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimaste este rolo, dizendo: porque escreveste nele, anunciando, certamente virá o rei da Babilônia
e destruirá esta terra e fará cessar nela homens e animais? Portanto, assim diz o Senhor, acerca de Jeoaquim, rei de Judá: não terás quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor de dia e à geada de noite. E visitarei sobre ele e sobre a sua semente, e sobre os seus servos as suas iniquidades. E trarei sobre ele e sobre os moradores de Jerusalém, e sobre os homens de Judá, todo aquele mal que lhes tenho falado, sem que me ouvissem. Tomou, pois, Jeremias outro rolo, o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, tinha queimado. E ainda se acrescentaram a elas muitas palavras semelhantes. Então, o filho de Jeoaquim, chamado de Joaquim, subiu ao trono e reinou apenas 3 meses, quando foi levado para a Babilônia no ano de 597. Nem outro descendente de Joaquim subiu ao trono de Davi. Então, o rei destruiu aquele primeiro rolo e foi feito novamente o segundo rolo, com tudo aquilo que Deus havia falado para Jeremias, e Baruque ia escrevendo, e mais ainda, acrescentando, essas profecias acerca da vida, do que iria acontecer com o rei. Então, Jeremias e Baruque prepararam esse outro rolo com alguns adiantamentos. No decorrer do tempo, outros aditamentos foram escritos, e assim foi completado o livro de Jeremias, conforme o conhecimento que nós temos hoje. Uma parte das escrituras inspiradas. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia. Nela você vai ver coisas que aconteceram no passado, que estão acontecendo hoje, e que o Senhor fala comigo e fala com você, para praticarmos a sua palavra, e nós estaremos escondidos embaixo das asas do Altíssimo, como diz o Salmo 91. Bom dia a todos. Deus vos abençoe e tenha misericórdia de nós.